O inteiro restaurante foi morto silencioso. Você poderia ouvir um alfinete cair no carpete-chão do veludo quarto. Preston Blackwood, um homem valendo 3 bilhões e temido por todo garçom na cidade, tinha acabado de jogar um copo de vinho vintage nos pés da nova garota. Ele esperava lágrimas. Ele esperava um pedido de desculpas. Ele esperava ela correr. Mas Maya não piscou. Ela não olhou para o vidro estilhaçado. Ela olhou direto nos olhos dele e disse a única coisa que ninguém jamais ousara sussurrar na cara dele. O que aconteceu depois não apenas arruinou o jantar dele, desfez a vida inteira dele. Esta é a história de como a arrogância encontrou seu par. As pesadas portas de carvalho do Velvet Room, o mais exclusivo estabelecimento de jantar no centro de Chicago, abriram com um silêncio que gritava dinheiro. Eram 19h15 em uma terça-feira chuvosa, uma noite que geralmente prometia um serviço lento, gerenciável para a equipe. Mas esta noite, a atmosfera na cozinha era frenética, beirando o histérico. "Ele está aqui", sussurrou Sarah, uma garçonete veterana com 5 anos de experiência e nervos de aço, embora atualmente as mãos dela estivessem tremendo enquanto ela polia um copo de vinho. "Eu vi o Bentley encostar. É Blackwood." David, o gerente de salão, parecia que ia vomitar. Ele ajustou a gravata, o rosto dele escorrendo cor. "Você tem certeza? Ele não tinha uma reserva." "Preston Blackwood não faz reservas, David. Ele faz demandas", Sarah sibilou, colocando o copo antes que ela o derrubasse. "Eu não posso pegá-lo. Da última vez ele me disse que minha voz estava irritando a digestão dele e tentou me fazer ser demitida porque o gelo no uísque dele não era perfeitamente quadrado. Eu tenho uma hipoteca. Não posso perder este emprego." O pânico era contagioso. No mundo de alto risco da alta gastronomia, os hóspedes eram geralmente tratados como realeza. Mas Preston Blackwood era um tirano. O CEO da Blackwood Associates, um fundo de hedge agressivo e impiedoso. Ele tratava a equipe de serviço não como seres humanos, mas como eletrodomésticos com defeito. Ele era conhecido por dar gorjeta zero em contas de $5.000 apenas porque um garçom serviu água pelo lado esquerdo em vez do direito. David escaneou a sala, os olhos dele desesperados. "Thomas, você cuidou do senador na semana passada." Thomas, um homem corpulento que uma vez fora um segurança, balançou a cabeça vigorosamente. "De jeito nenhum. O homem é um psicopata. Ele me fez dobrar o guardanapo dele 4 vezes. Eu não vou fazer isso." "Eu farei." A voz era calma, cortando o pânico da cozinha como uma brisa fresca. Todos se viraram. De pé perto da máquina de café expresso estava a Maya. Era a primeira semana dela. Ela tinha 26 anos com traços nítidos e olhos observadores, inteligentes que pareciam captar tudo de uma vez. O uniforme dela estava passado com precisão militar e, ao contrário dos outros, ela não mostrava sinais de medo. "Maya, você está aqui há 3 dias, David disse, limpando o suor da testa. "Você não entende. Este não é apenas um cliente difícil. Este é Preston Blackwood. Ele destrói pessoas por esporte. Se você estragar tudo, ele não vai apenas reclamar. Ele vai ligar para o proprietário. Ele vai deixar uma crítica que afunda nossa classificação. Ele é cruel." Maya simplesmente ajustou o avental dela. A mesa 4 é o melhor lugar para ele. É isolada o suficiente para o ego dele, mas visível o suficiente para que ele se sinta importante. Eu o levarei. Ele vai te comer viva, Sarah avisou, a voz dela baixa. Ele cheira medo. Então é bom que eu não esteja com medo, Maya disse. Havia um peso na voz dela que não combinava com o currículo dela. Um documento simples que listava alguns cafés e um ano sabático na Europa. Ela pegou um cardápio, os movimentos dela fluidos e controlados. Ele está sozinho? Ele sempre está. David suspirou, resignando-se ao desastre inevitável. Apenas tente não falar a menos que lhe seja falado. E, pelo amor de Deus, não faça contato visual. Então Maya não prometeu nada.
Ela empurrou as portas vai-vem e caminhou para o salão. Preston Blackwood já estava sentado na mesa 4, tendo passado completamente pelo balcão da recepcionista. Ele era um homem no final dos 50, vestindo um terno sob medida que custava mais que o carro de Maya. Ele estava digitando furiosamente em um telefone, a testa dele franzida em perpétua irritação. Ele irradiava uma energia tóxica que fazia os clientes nas mesas próximas se inclinarem inconscientemente para longe. Maya se aproximou da mesa. Ela não se apressou, ela não se encolheu. Ela parou na distância respeitosa precisa. "Boa noite, Sr. Blackwood", ela disse. O tom dela era neutro, profissional, desprovido da ansiedade servil a que ele estava acostumado. Preston não olhou para cima. Ele nem mesmo reconheceu a presença dela. Ele continuou digitando, deixando o silêncio se estender por desconfortáveis 30 segundos. Era um movimento de poder, um teste que ele usava em todos. A maioria dos garçons teria pigarreado ou se mexido. Maya ficou perfeitamente imóvel. Ela esperou, observando os polegares dele voarem pela tela. Ela notou o leve tremor na mão esquerda dele, estresse, ou talvez muito cafeína. Ela notou o jeito que ele apertava a mandíbula. Finalmente, Preston bateu o telefone com a face para baixo na toalha de mesa. Ele olhou para cima, os olhos dele frios e predatórios. "Eu não pedi água", ele retrucou, encarando o copo vazio. "Por que não há água com gás aqui já? Eu tenho que te ensinar como fazer seu trabalho, ou você é apenas naturalmente incompetente?" A maioria dos novos garçons teria gaguejado um pedido de desculpas e corrido para buscar a garrafa. Maya manteve o olhar dele. "Eu não servia água ainda, Sr. Blackwood, porque o pelgrino que temos em estoque está atualmente gelado a 40 graus. Baseado na umidade aqui e em sua tez avermelhada, presumi que você preferiria a temperatura ambiente para evitar chocar seu sistema. Ou talvez uma água mineral com menor teor de sódio, dada o inchaço visível em seus nós dos dedos." Os sons do restaurante pareciam desaparecer. Preston piscou. O insulto morreu na garganta dele. Ele olhou para as mãos dele. Havia de fato um leve inchaço que ele estava ignorando o dia todo. "Com licença", ele sussurrou, o volume baixo mais perigoso. "Você gostaria do pelgrino gelado? Ou devo trazer a aquapana?" Maya perguntou. O rosto dela uma máscara de indiferença educada. Preston estreitou os olhos. Ele não estava acostumado com lógica. Ele estava acostumado com submissão. "Pana, sem gelo, e se você demorar mais de 60 segundos, não se preocupe em voltar." "Compreendido", Maya disse. Ela se virou e se afastou, as costas dela retas. De volta à cozinha, David estava andando de um lado para o outro. "Ele está gritando. Ele te demitiu ainda. Ele quer aquapana", Maya disse pegando a garrafa. "Ele está testando os limites." "Não há limites com ele", Sarah chorou. "Ele é um monstro." "Ele é um valentão", Maya corrigiu, colocando a garrafa em uma bandeja de prata. "E valentões só respeitam uma coisa." "O que é isso?" "Autoridade", Maya disse sombriamente. "E ele está prestes a aprender que não é o único que a tem." Ela voltou para fora. O jogo real estava apenas começando. Preston Blackwood pensou que estava apenas jantando. Ele não tinha ideia de que estava se sentando para uma partida de xadrez que estava destinado a perder. Quando Maya voltou à mesa, Preston estava em uma ligação. Ele não estava sussurrando. "Diga ao conselho que não me importo com o relatório ambiental, Tobias. Apenas enterre os números. Se a fusão com a Sterling Global não for concluída até sexta-feira, cabeças vão rolar e a sua será a primeira." Ele desligou agressivamente enquanto Maya colocava o copo de água. Ela serviu com elegância prática, sem derramar uma gota. "Cardápio", Preston exigiu, não dizendo obrigado. Maya entregou a ele. Ele não o abriu. Ele o jogou de lado. "Não quero ler",
Quero o Bordeaux 82, o Loure. Maya fez uma pausa. O Velvet Room tinha uma adega extensa, uma das melhores de Chicago. O Chateau Loure 1982 era uma lenda, preço de quase 4.500 deles a garrafa. Uma excelente escolha, Maya disse. No entanto, o sommelier está atualmente decantando um Margaux 1990 que está respirando há 1 hora. O Loure 82 que temos em estoque foi movido da adega inferior esta manhã. Não assentou. Se você beber agora, o sedimento arruinará o final. Preston Hill era um som cruel e latido. Você é uma sommelier? Não, senhor, eu sou sua garçonete. Então não me fale sobre sedimento. Eu quero o Loure e o quero agora. Vá pegá-lo. Vá buscar, garota. O insulto pairou no ar. Vá buscar, garota. Era degradante, sexista e projetado para despojá-la de dignidade. Maya sentiu uma chama de calor no peito, mas ela a empurrou para a parte fria e analítica do cérebro dela. Ele quer uma briga, ela pensou. Ele quer que eu quebre para que ele possa se sentir poderoso porque ele está perdendo o controle da fusão. Muito bem, Maya disse. Ela foi para a adega. O sommelier, um francês chamado Henri, olhou o pedido. O Loure para a mesa 4 é um desperdício. Ele bebe como refrigerante. Apenas me dê Henri, Maya disse. Ela voltou com a garrafa. Ela apresentou o rótulo. Preston acenou com a mão de forma desdenhosa. Abra. Ela realizou o ritual. A folha cortada, a rolha puxada. Perfeito. Ela derramou uma pequena quantidade para ele provar. Preston girou o líquido vermelho escuro, deu um gole, e então o rosto dele se contorceu em desgosto exagerado. Ele cuspiu o vinho no guardanapo e jogou o guardanapo no chão. Vinagre! Ele gritou. Cabeças se viraram de todas as mesas. O gerente David congelou perto da entrada, o rosto dele palidamente fantasmagórico. Isso é lavagem! Preston gritou, a voz dele ecoando pelo salão. Você me trouxe uma garrafa ruim. Você está tentando me envenenar, ou você é apenas muito estúpida para verificar a rolha. Maya ficou sobre ele. A garrafa estava na mão dela. O vinho estava perfeito. Ela podia sentir as notas complexas de groselha preta e cedro de onde ela estava. Ele estava mentindo. Ele estava encenando. O vinho está bom, Sr. Blackwood, Maya disse, a voz dela elevando-se apenas o suficiente para ser ouvida pelas mesas vizinhas. Calma e firme. Você está me chamando de mentirosa? Preston se levantou. Ele era um homem alto e imponente. Ele se impôs sobre ela. Eu disse, é vinagre. Leve-o embora. Traga-me outro, e não vou pagar por este lixo. Esta era a armadilha. Se ela levasse de volta, ela admitiria a falha. Se ela discutisse, ela seria rude. Maya não recuou. Ela colocou a garrafa gentilmente na mesa. Não posso levar de volta uma garrafa que não está com defeito simplesmente porque você deseja exercer domínio sobre a equipe, Maya disse claramente. O silêncio foi total. Um garfo caiu em um prato a 3 mesas de distância. O rosto de Preston ficou de um tom violento de vermelho. Exercer domínio. Você sabe quem eu sou? Eu poderia comprar este prédio e transformá-lo em um estacionamento até amanhã de manhã. Eu sou Preston Blackwood. Eu sei, Maya disse. Ela deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dele a apenas 1 centímetro. Eu também sei que seu paladar está provavelmente comprometido porque você tem fumado charutos Cohiba Século XX a tarde toda. Posso sentir o cheiro no seu paletó. Os taninos pesados do Loure estão reagindo com o alcatrão residual de tabaco na sua língua. O vinho não é amargo, Sr. Blackwood. Você é. A sala ofegou. Foi uma inspiração coletiva. Preston parecia ter levado um tapa. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. Ele nunca em 20 anos de jantares fora teve um garçom que analisasse os vícios dele
para explicar o paladar dele. Você insolente pequena. Preston pegou o copo de vinho, aquele com o vinagre caro, e o arremessou. Ele mirou no chão, mas o respingo foi largo. Vinho tinto encharcou a bainha do avental impecável de Maya e espirrou nos sapatos dela. Você está demitida, Preston gritou, apontando um dedo trêmulo para o rosto dela. Gerente, venha aqui. Quero essa garota na rua agora. David correu, praticamente tropeçando nos próprios pés. Sr. Blackwood, sinto muito mesmo. Maya, afaste-se, vá para a cozinha. David se virou para Preston, curvando a cabeça como um servo diante de um rei. Senhor, por favor, permita-me bancar sua refeição. Abriremos uma nova garrafa, qualquer garrafa que você quiser, por conta da casa. Por favor, perdoe a garota. Ela é nova. Ela não sabe. Ela me insultou. Preston rugiu, desfrutando do medo do gerente. Isso o alimentava. Ela me disse que eu cheiro a fumaça. Eu quero ela demitida. Eu quero que você diga a ela para ir embora agora, na minha frente. David se virou para Maya, os olhos dele suplicantes. Ele gesticulou a palavra vá. Mas Maya não se moveu. Ela olhou para a mancha vermelha no avental dela. Ela olhou para o vidro estilhaçado no chão e então ela olhou para Preston Blackwood. Ela sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de uma caçadora que acabou de ver a presa cair em uma armadilha. Não vou a lugar nenhum, David, Maya disse. Ela voltou a atenção dela inteiramente para Preston. E você não vai me demitir. Na verdade, Sr. Blackwood, acho que você vai querer se sentar e terminar sua refeição muito calmamente. E por que eu faria isso? Preston zombou. Maya enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pequeno lenço branco para enxugar a mancha de vinho. Por quê? Ela disse, a voz dela baixando a um nível que apenas Preston e David podiam ouvir. Se você fizer outra cena, terei que falar sobre por que você estava realmente ao telefone com Tobias Reed sobre a fusão da Sterling. E mais importante, por que você está tão aterrorizado com a auditoria em relação às contas offshore Phoenix. Preston ficou rígido. A cor que estava corando o rosto dele escorreu instantaneamente, deixando-o com uma aparência cinzenta e velha. Quem é você? Ele sussurrou. Sente-se, Maya ordenou. E para o choque de todos no restaurante, desde os ajudantes de garçom até os ricos clientes observando com a respiração suspensa, o tirano Preston Blackwood lentamente afundou de volta em sua cadeira. Bom, Maya disse pegando a garrafa de vinho. Eu vou pegar um copo fresco para você. O Lord realmente precisa respirar. Ela se virou e caminhou em direção à cozinha, deixando um bilionário atordoado em seu rastro. Mas enquanto ela empurrava as portas duplas, as mãos dela finalmente começaram a tremer. Ela havia ganhado tempo, mas sabia que a guerra havia apenas começado. Preston Blackwood era perigoso, e ela havia acabado de pintar um alvo nas próprias costas. As portas duplas se fecharam atrás dela, cortando o murmúrio da sala de jantar. A cozinha era uma sinfonia caótica de panelas chiando e chefes gritando. Mas assim que Maya entrou, o barulho pareceu diminuir. Todos os olhos estavam nela. David, o gerente, parecia ter visto um fantasma. Ele estava encostado na mesa de preparação de aço inoxidável, segurando um pano. O que você disse a ele? Ele sibilou, a voz dele tremendo. Eu o vi se sentar. Preston Blackwood nunca se senta depois de se levantar para gritar. Ele parecia aterrorizado. Maya não respondeu imediatamente. Ela foi até a pia e lavou o vinho das mãos. Eu apenas o lembrei que o estresse é ruim para a digestão. David, a sola do mar está pronta para a mesa 4? A sola do mar? Sarah, a garçonete veterana, sussurrou se aproximando. Maya, você está louca. Você não pode voltar lá. Ele vai te destruir. Ele provavelmente está ao telefone agora ligando para o proprietário, o prefeito.
Talvez a equipe SWAT. Você precisa ir embora. Saia pelos fundos. Eu farei seu registro de saída. Maya secou as mãos com uma toalha de papel, a expressão dela ilegível. Não vou sair, Sarah. E ele também não. Ele tem que terminar o jantar dele. É um jogo de poder. Se ele sair agora, ele admite que eu o atingi. Ele é muito arrogante para isso. Ela estava certa. Na sala de jantar, Preston Blackwood estava furioso. Ele estava sentado rigidamente em sua cadeira, olhando para o copo de vinho fresco que um ajudante de garçom havia colocado com medo diante dele. Os nós dos dedos dele estavam brancos enquanto ele segurava o talo. Contas Phoenix, ele pensou, o coração dele batendo contra as costelas. Como ela sabe sobre Phoenix? Essa informação estava enterrada profundamente. Era uma empresa de fachada offshore nas Ilhas Cayman, usada para canalizar subornos para comissários de zoneamento e lavar dinheiro de títulos não registrados. Apenas 3 pessoas no mundo sabiam disso. Ele mesmo, seu advogado Tobias e seu fixer, um homem chamado Garrison Stone. Preston pegou o telefone, mantendo-o abaixo da borda da mesa. Os polegares dele voaram pela tela, mandando mensagem para Garrison. Preciso de verificação de antecedentes o mais rápido possível. Nome: Maya, garçonete no Velvet Room, Chicago. Ela sabe sobre Phoenix. Descubra para quem ela trabalha. Quero o endereço dela, a família dela, tudo. Ele apertou enviar. Ele deu um gole no vinho. Tinha gosto de cinza na boca, mas ele se forçou a engolir. Ele observou as portas da cozinha como um falcão. Quando Maya reapareceu, carregando uma bandeja de prata, os olhos dele se estreitaram em fendas. Ela caminhava com uma graça aterrorizante. A maioria dos garçons se apressava. Maya deslizava. Ela se aproximou da mesa e colocou a bandeja. Dover Soul Munera, ela anunciou suavemente, desossado na mesa como solicitado. Ela pegou uma colher e um garfo de servir. Preston observou as mãos dela. Elas estavam firmes, sem tremor. Isso o enfureceu. Ele queria vê-la tremer. Ele queria ver o medo nos olhos dela que ele via nos olhos de todos os outros. Quem te enviou? Preston exigiu, a voz dele baixa e gutural. É a Sterling? A concorrência te contratou para me espionar? Maya começou a desossar o peixe e os movimentos dela cirúrgicos. Ela separou a carne delicada da espinha em um movimento fluido. Estou aqui para servir o jantar, Sr. Blackwood. As alcaparras são frescas da Sicília. Recomendo comer enquanto ainda está fumegando. Não brinque comigo, Preston sibilou. Ele se inclinou para a frente. Você não é uma garçonete. Você fala como advogada e se posiciona como soldado. Vou descobrir quem você é, e quando o fizer, vou te enterrar tão fundo que a luz do dia não vai te encontrar. Maya fez uma pausa. Ela segurou a colher de servir prateada no ar. Ela olhou para ele e, por um segundo, a máscara profissional dela escorregou, revelando um vislumbre de aço frio e duro por baixo. Sr. Blackwood, ela disse, a voz dela baixando a um sussurro que gelou o sangue dele. Se você cavar muito fundo, pode cair no buraco você mesmo. Eu me preocuparia menos com quem eu sou e mais com a auditoria da SEI que está agendada para a próxima segunda-feira. Aquela que você acha que subornou o comissário Reyes para atrasar. Reyes foi preso esta manhã. Você não checou as notícias? Preston deixou o garfo cair. Ele bateu ruidosamente na porcelana. Ele não tinha checado as notícias. Ele tinha estado em reuniões o dia todo. Ele pegou o telefone novamente, abrindo o aplicativo de notícias de negócios. Notícias de última hora, comissário de zoneamento. Reis indiciado por acusações de corrupção. Preston sentiu a sala girar. Se Reis falasse, as contas Fênix seriam expostas. E essa garota, essa garçonete, ela sabia antes dele. O telefone dele vibrou. Era uma resposta de Garrison, seu fixer, executando reconhecimento facial e antecedentes. Ela é um fantasma.
sem mídias sociais, sem histórico de crédito sob Maya neste endereço. O único registro de emprego é neste restaurante começando há 3 dias. Chefe, cuidado. Ela não é uma civil. Preston olhou para o texto. Ela não é uma civil. O medo se transformou em um nó frio e duro de agressão. Ele estava encurralado. E quando Preston Blackwood estava encurralado, ele não negociava. Ele atacava. Ele não podia demiti-la. Ela sabia demais. Ele não podia suborná-la. Ela claramente não estava interessada em dinheiro. Ele tinha que desacreditá-la. Ele tinha que fazê-la desaparecer no sistema legal para que ela não pudesse falar com ninguém. Ele olhou para Maya, que estava placidamente servindo mais molho sobre o peixe dele. Você se acha inteligente, Preston disse, a voz dele mudando. Não estava mais zangado. Estava oleoso, malicioso. Mas você está esquecendo uma coisa nesta cidade. A verdade não importa. A percepção importa. E agora, a percepção é que você é um ninguém e eu sou um pilar da comunidade. Aproveite seu peixe, Maya disse simplesmente recuando. Oh, eu vou. Preston sorriu. Era um sorriso de tubarão. Mas primeiro traga-me outro guardanapo. Este está sujo. Maya assentiu e se virou para caminhar até a estação de serviço. Assim que as costas dela estavam viradas, Preston se moveu com a velocidade de um raio. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pesado estojo de cigarros de platina incrustado com diamantes. Valia $50.000. Com um truque de mágica praticado em 1000 enganos de sala de reuniões, ele deslizou o estojo de cigarros sob a borda da cesta de pão na borda mais distante da mesa, o lado que Maya teria que alcançar para tirar os pratos. Ele estava armando o palco. Ele não ia apenas arruinar a noite dela. Ele ia enviá-la para a prisão. O serviço de jantar se arrastou como uma tortura lenta. A chuva do lado de fora do Velvet Room havia se transformado em um aguaceiro torrencial, batendo contra as janelas de vidro. Lá dentro, a tensão na mesa 4 era palpável. Preston comeu lentamente, mastigando cada mordida com movimentos deliberados e agressivos. Ele observava Maya toda vez que ela se aproximava. Ele esperou pelo momento perfeito. Ele veio durante a retirada do prato principal. Maya se aproximou para remover a cesta de pão. Enquanto ela a levantava, Preston de repente bateu a mão na mesa. "Onde está?" ele gritou. O restaurante, que havia acabado de começar a voltar a um volume normal, ficou em silêncio novamente. David, o gerente, fechou os olhos em desespero perto do balcão da recepcionista. "Senhor?" Maya perguntou, segurando a cesta de pão. "Meu estojo de cigarros?" Preston berrou, levantando-se. Ele deu tapinhas nos bolsos dramaticamente. "Eu o tinha bem aqui na mesa. Platina com incrustação de diamante. Sumiu." Ele virou o olhar furioso para Maya. "Você o pegou." "Eu não peguei seu estojo, Sr. Blackwood," Maya disse calmamente. Ela não piscou, mas os olhos dela examinaram a mesa rapidamente. Ela percebeu instantaneamente o que estava acontecendo. A armação. "Não minta para mim!" Preston gritou. Ele apontou um dedo para ela. "Eu te vi. Você se inclinou para pegar o pão. E você o pegou. Eu vi com meus próprios olhos. Eu não tenho bolsos no meu avental que poderiam esconder um estojo desse tamanho sem uma protuberância, senhor." Maya disse, levantando as mãos para mostrar que estava segurando nada além da cesta. "Gerente!" Preston gritou. "Chame a polícia agora!" David correu, suando profusamente. "Sr. Blackwood, por favor. Certamente está apenas fora do lugar. Talvez tenha caído no chão." "Não estou senil e não estou cego." Preston rugiu. Ele agarrou David pelas lapelas do terno. "Essa garota é uma ladra. Ela tem sido desrespeitosa a noite toda e agora está me roubando. Quero a polícia aqui imediatamente. Se você não ligar para eles, eu mesmo ligarei para o comissário de polícia. Jogamos golfe aos domingos."
David olhou para Maya, os olhos dele cheios de desculpas. Maya, você... Não, David, Maya disse. A voz dela estava firme, mas a mente dela estava acelerada. Ele estava tentando colocá-la sob custódia. Se ela fosse presa, ela seria fichada. Se ela fosse fichada, sua cobertura seria exposta, mas não da maneira que Preston esperava. Isso dispararia alarmes em bancos de dados que Preston Blackwood nem sabia que existiam. Ela tinha que evitar uma prisão. Chame-os, Preston ordenou. 10 minutos depois, 2 policiais uniformizados entraram no restaurante. Eles estavam encharcados da chuva, parecendo irritados. Um era um jovem recruta. O outro era o sargento Reynolds, um homem com um pescoço grosso e olhos cansados, que Maya reconheceu imediatamente. Não pessoalmente, mas pelo tipo. Ele era um homem que deferia a ternos caros. "Qual é o problema aqui?" Reynolds perguntou, sacudindo a chuva do boné. "Oficial", Preston disse, dando um passo à frente e colocando sua respeitável máscara de bilionário. "Eu sou Preston Blackwood. Eu estava jantando aqui tranquilamente quando esta garçonete roubou um estojo de platina de 50 milhões da minha mesa." As sobrancelhas de Reynolds se levantaram. 50 mil? Isso é um grande roubo? Tem certeza, Sr. Blackwood? Eu a vi fazer isso. Preston mentiu suavemente. Ela tem sido hostil a noite toda. Provavelmente pensou que poderia penhorá-lo e sair. Reynolds se virou para Maya. Ele a examinou de cima a baixo, vendo apenas uma garçonete em um avental manchado. "Senhora, esvazie seus bolsos." "Eu não peguei", Maya disse. Ele o plantou. "Verifique as almofadas da cadeira. Verifique o chão." "Eu disse, esvazie seus bolsos." Reynolds latiu, a mão dele repousando perto do cinto. Maya suspirou. Ela enfiou a mão no bolso do avental. Ela tirou seu bloco de pedidos. Ela tirou uma caneta. Ela tirou a chave de vinho. "Verifique o bolso de trás." Preston disse, um sorriso presunçoso se espalhando pelo rosto dele. Maya congelou. Ela não tinha usado o bolso de trás a noite toda. Ela alcançou para trás. Os dedos dela roçaram contra metal frio. O coração dela pulou uma batida. "Quando ele..." Ela se lembrou de quando ela tinha se inclinado para servir a água. Ele tinha passado por ela para ir ao banheiro, mas se sentou de volta. Ele deve ter escorregado lá então. Ele era mais rápido do que ela lhe dera crédito. Lentamente ela tirou o estojo de platina. A sala ofegou. Sarah cobriu a boca com a mão. David parecia que ia desmaiar. "Ahá!" Preston gritou, batendo as mãos. "Pego em flagrante. Eu disse que era uma ladra e uma mentirosa." O rosto de Reynolds endureceu. "Vire-se, senhora. Mãos atrás das costas." "Oficial," Maya disse urgentemente. "Imprima as digitais do estojo. Você encontrará as impressões dele em cima das minhas, o que significa que ele o manuseou por último. Ou verifique as câmeras de segurança do restaurante." "Não temos câmeras na sala de jantar," David sussurrou miseravelmente. "Apenas na entrada e na cozinha para a privacidade dos hóspedes." "Vire-se!" Reynolds agarrou o braço de Maya e o torceu atrás das costas dela. As algemas se fecharam com um clique. O som foi agudo e final. Preston se inclinou perto do ouvido dela enquanto o oficial começava a ler os direitos dela. "Você deveria ter apenas ido buscar a água." Preston sussurrou, o hálito dele cheirando a vinho velho e malícia. "Agora você vai para a cadeia. E uma vez que você estiver no sistema, meus advogados garantirão que você fique lá por 10 anos. Você tentou jogar nas grandes ligas, garotinha. Você perdeu." Maya olhou para ele. Ela não parecia derrotada. Ela parecia furiosa. "Official Reynolds," Maya disse, a voz dela cortando um barulho. "Antes de me transportar, estou solicitando que você ligue para seu comandante de plantão, especificamente o tenente Miller, no 4º distrito." Reynolds fez uma pausa, segurando o braço dela. "Você conhece Miller? Diga a ele que você tem um código 7 Alpha detido no Velvet Room." Maya disse.
E diga a ele que se eu for fichada em uma cela de população geral, ele estará explicando ao Departamento de Justiça por que uma operação federal foi comprometida por uma disputa local de furto. Reynolds franziu a testa. Do que você está falando? Você é uma garçonete. Apenas faça a ligação, Maya disse, os olhos dela fixos em Reynolds, com uma intensidade que fez o sargento recuar. A menos que você queira ser o único a explicar aos federais por que o ativo deles está atualmente em uma cela de detenção enquanto um alvo de corrupção, ela acenou com a cabeça em direção a Preston. Anda livre. Preston riu nervosamente. Ela é louca. Ela está delirando. Leve-a embora. Reynolds olhou para Preston, depois para Maya. Ele hesitou. O código que ela usou, 7 Alpha, não era um jargão. Era um código antigo, raramente usado para pessoal disfarçado em ambientes de alto risco. Coloque-a no carro, Reynolds disse ao recruta. Preciso fazer um telefonema. Enquanto Maya era levada para a chuva, os clientes observavam em silêncio. Preston Blackwood ajustou seus abotoaduras, sentindo uma onda de triunfo. Ele havia vencido. Ele havia removido a ameaça, ou assim ele pensava. Ele se sentou de volta e derramou o resto do louro em seu copo. Ele não notou o homem de sobretudo escuro sentado no bar, que havia observado toda a cena. O homem tocou um fone de ouvido. Ela está sob custódia. O homem no bar sussurrou. Blackwood mordeu a isca. Inicia a fase 2. Maya não havia perdido. Ela apenas havia se permitido ser capturada. O cavalo de Troia estava dentro dos muros. O carro da polícia cheirava a café velho e lã úmida da chuva. No banco de trás, Maya estava em silêncio, as mãos algemadas atrás das costas. Ela não parecia uma mulher que acabara de ser presa por roubo qualificado. Ela parecia uma mulher esperando um ônibus. Ao lado dela, o policial novato, cujo crachá dizia Oficial Doyle, continuava a olhá-la pelo espelho retrovisor. Ele estava nervoso. Havia algo na maneira como ela se portava, queixo erguido, ombros para trás, respirando ritmicamente, que não se encaixava no perfil de uma ladra desesperada. Você realmente roubou o estojo daquele cara? Doyle perguntou, quebrando o silêncio enquanto eles navegavam pelas escorregadias ruas de Chicago. Não, Maya disse, olhando para as luzes borradas da cidade. Ele me deu. Ele disse, você o pegou. Ele pensa que me incriminou. Maya corrigiu. Ah, mas na arrogância dele, ele acabou de entregar ao Departamento de Polícia de Chicago a única coisa no mundo que pode destruí-lo. Doyle franziu a testa. O estojo de cigarros? Não é apenas um estojo de cigarros, Oficial Doyle. Maya fechou os olhos. É um cofre. Enquanto isso, de volta ao Velvet Room, Preston Blackwood estava de bom humor. O restaurante havia se acalmado depois que a polícia saiu. A equipe evitou a mesa 4 como se fosse radioativa. David, o gerente, estava encolhido perto da cozinha, parecendo que ia vomitar. Ele acabara de ver um funcionário ser preso e se sentia completamente indefeso. Preston, no entanto, pediu um conhaque. Você aí? Preston estalou os dedos para Sarah, que estava tremendo perto do sistema POS. Traga-me a conta e diga ao seu gerente que se ele quiser manter o emprego, ele banirá aquela garota permanentemente do local. Sarah se aproximou, colocando o cheque na mesa. Ela olhou para Preston com uma mistura de medo e puro ódio. Ela não pegou, Sarah sussurrou, incapaz de se conter. Maya Ela é boa. Ela me ajudou com minhas mesas. Ela não roubaria. Preston riu, assinando o recibo com um floreio. Ele deu gorjeta 0. Todo mundo tem um preço, querida. Ela apenas foi pega pagando o dela. Agora saia da minha frente. Ele se levantou, abotoando seu paletó de $5.000. Ele se sentia invencível. A ameaça havia sumido. A garota que sabia sobre as contas Phoenix estava no sistema, rotulada como ladra. Ninguém a ouviria agora.
Preston caminhou até seu Bentley, a chuva quicando em seu guarda-chuva segurado pelo manobrista. Ele entrou no banco de couro e pegou o telefone para ligar para Garrison Stone, seu fixer. Está feito, Preston disse, observando a cidade passar. Ela está sob custódia. Certifique-se de que o promotor insista em acusações máximas. Quero-a enterrada sob taxas legais tão pesadas que ela não consiga respirar. Bom, a voz de Garrison estalou na linha. Mas, chefe, encontrei algo mais na verificação de antecedentes. É estranho. O quê? Eu aprofundei o histórico de emprego. O número do seguro social que ela usou para o trabalho no restaurante foi emitido há 3 semanas. É novo. Tipo, novo do governo. Proteção a testemunhas, talvez. Ou disfarçada. Preston sentiu um lampejo de aborrecimento, mas o reprimiu. Ela é uma garçonete, Garrison. Ela estava usando um avental e limpando migalhas. Não pense demais. Apenas certifique-se de que as acusações se mantenham. Ele desligou. Ele precisava se concentrar no amanhã. A fusão com a Sterling Global estava agendada para as 9 horas. Assim que ele assinasse esses papéis, ele controlaria um império financeiro que abrangia 3 continentes. Nada poderia detê-lo. No distrito policial do 4º distrito, as coisas estavam tomando um rumo estranho. O sargento Reynolds levou Maya ao balcão de registro. Ele estava prestes a instruir o oficial de registro a pegar as impressões digitais dela quando seu telefone tocou. Era o comandante de plantão, anteriormente referido como Miller. Reynolds! A voz do comandante estava tensa, beirando o pânico. Você tem uma suspeita feminina trazida do Velvet Room com o nome dado como Maya? Sim, acabei de trazê-la. Grande roubo. Roubou um estojo de platina de Preston Blackwood. Pare, o comandante ordenou. Não a registre, não a imprima, não a coloque em uma cela. Traga-a para o meu escritório imediatamente. E Reynolds, senhor, se você colocou algemas nela, tire-as agora. Reynolds olhou para o telefone e depois para Maya. Ela estava de pé perto da tabela de altura, observando-o com a mesma expressão calma e aterrorizante. Descobrir as algemas, Reynolds disse ao novato. Sargento, faça isso. O novato tateou com as chaves. O metal se abriu. Maya esfregou os pulsos. Obrigada, sargento, ela disse educadamente. Presumo que o comandante tenha verificado minhas credenciais. Quem é você? Reynolds perguntou, a voz dele abafada. Eu sou a pessoa que acabou de usar você para garantir as provas, Maya disse. Onde está o estojo de cigarros? Está em um saco de evidências marcado para o promotor. Bom, Maya sorriu. Mantenha-o lá. Não deixe ninguém tocar, nem mesmo seu chefe. Esse estojo é o prego do caixão. Ela caminhou em direção ao escritório do comandante, deixando uma sala cheia de policiais confusos em seu rastro. A armadilha havia sido armada e a presa estava atualmente dormindo profundamente em sua cobertura, sonhando com bilhões. A sala de conferências da Blackwood Associates era uma fortaleza de vidro e aço, localizada no 40º andar, com vista para o horizonte de Chicago. A chuva havia cessado, deixando um sol matinal brilhante e nítido que cintilava na mesa de mogno polido. Preston Blackwood sentou-se à cabeceira da mesa. À sua direita estava Tobias Reed, seu advogado nervoso e suado. À sua esquerda estavam os executivos da Sterling Global, o enorme conglomerado ao qual Preston estava prestes a se fundir. Os termos são aceitáveis. A CEO da Sterling, uma mulher severa chamada Sra. Galloway, disse. Ela deu um toque na pilha grossa de contratos. No entanto, ouvimos rumores, Sr. Blackwood. Rumores sobre uma investigação de contas offshore. Preston acenou com a mão de forma desdenhosa. Mentiras da concorrência, Sra. Galloway. Tentativas desesperadas de desvalorizar minhas ações antes da fusão. Meus livros estão abertos. Minha reputação é impecável.
Ouvimos dizer que houve um incidente em um restaurante ontem à noite. A senhora Galloway insistiu. Envolvimento policial. Um pequeno aborrecimento. Preston riu suavemente. Uma garçonete tentou roubar uma herança de família. A polícia cuidou disso. Não tem nenhuma consequência. Tobias se inclinou sussurrando. Preston, precisamos de uma assinatura. O mercado abre em 10 minutos. Preston pegou sua caneta tinteiro de ouro. Vamos fazer história, ele disse. Ele baixou a caneta para o papel. Bam! As pesadas portas duplas da sala de conferências não se abriram. Elas foram escancaradas. 2 homens de ternos escuros entraram, seguidos por 4 policiais federais uniformizados, e andando entre eles, vestindo um elegante terno, calça azul marinho em vez de um avental manchado, estava Maya. Preston congelou. A caneta pairava sobre a linha de assinatura. Receio ter que interromper, Maya disse, a voz dela projetando-se claramente pela sala. Era a mesma voz que havia descrito o vinho, mas agora carregava o peso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Você! Preston se levantou, o rosto dele ficando roxo. Segurança! Como ela entrou aqui? Esta mulher é uma ladra. Ela está em liberdade sob fiança. Não estou sob fiança, Preston, Maya disse, caminhando calmamente para a outra ponta da mesa. Ela tirou um distintivo do bolso do paletó e o colocou na mesa. Não era um distintivo de polícia. Era o escudo dourado da Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Agente especial Maya Cross, ela se apresentou. E não estou aqui para servir o jantar. A sala ficou em um silêncio mortal. A senhora Galloway lentamente afastou o contrato de Preston. Qual o significado disso? Tobias guinchou. Isto, Maya gesticulou para os oficiais. É uma batida federal. Estamos apreendendo todos os ativos, servidores e arquivos físicos pertencentes a Blackwood and Associates, de acordo com um mandado assinado por um juiz federal às 3 horas desta manhã. Com que base? Preston rugiu. Você não tem nada? Eu incriminei. Quero dizer, você roubou o meu estojo de cigarros. É tudo o que você tem. Uma acusação de pequeno furto. Maya sorriu. Era o sorriso do restaurante, aquele que avisava sobre a armadilha. O estojo de cigarros, Maya repetiu. Vamos falar sobre isso. Veja, Preston, temos rastreado as contas Phoenix por 6 meses. Sabíamos que você mantinha as chaves de criptografia em uma unidade autônoma offline para evitar hackers. Apenas não sabíamos onde a unidade estava. Ela deu um passo mais perto. Suspeitávamos que estivesse sempre com você. Um relógio? Um telefone? Não, era o estojo de platina. Você o carrega para todo lugar, mas não podíamos simplesmente pegá-lo. Precisávamos de um mandado ou precisávamos que você o entregasse voluntariamente como prova para a polícia. Os joelhos de Preston vacilaram. Ele agarrou as costas de sua cadeira. Quando você plantou aquele estojo em mim ontem à noite, Maya continuou. Você insistiu que a polícia o levasse sob custódia como evidência do meu crime. Você entregou ao Departamento de Polícia de Chicago a chave de criptografia para todo o seu império ilegal. Nossos técnicos quebraram o cartão micro SD escondido sob a incrustação de diamante há cerca de 2 horas. Ele contém registros de suborno, lavagem de dinheiro e venda a descoberto ilegal de ações da Sterling Global. A senhora Galloway ofegou. Você estava vendendo nossas ações a descoberto enquanto negociava uma fusão. É uma mentira. Preston gritou, o suor escorrendo pelo rosto dele. Ela está mentindo. É uma armação. Os metadados não mentem, Sr. Blackwood, Maya disse, e nem a gravação de áudio. Maya tocou a lapela dela. Eu estava usando um gravador ontem à noite. Cada palavra que você disse, me chamando de garota de recados, admitindo o suborno do comissário Reis, admitindo que me enterraria em taxas legais. Está tudo gravado. Você não apenas confessou crimes financeiros,
Você confessou conspiração para obstruir a justiça. Maya acenou para os oficiais. Preston Blackwood, você está preso. Os oficiais se aproximaram. Eles não usaram o toque gentil que Reynolds havia usado. Eles viraram Preston e o esmagaram contra a mesa de Mogno, a mesma mesa onde ele pensou que se tornaria o rei de Chicago. Não me toque, Preston guinchou. Você sabe quem eu sou? Tobias, faça alguma coisa. Tobias Reed já estava recuando, as mãos para cima. Estou cooperando, agente Cross. Vou contar tudo. Eu estava apenas seguindo ordens. Traidor! Preston gritou enquanto as algemas, aço padrão e não ouro, se fechavam em seus pulsos. Maya se aproximou dele enquanto os oficiais o levantavam. Ele parecia pequeno agora. A arrogância havia desaparecido, substituída pela aterrorizada percepção de que sua vida havia acabado. Você estava certo sobre uma coisa, Sr. Blackwood, Maya disse suavemente. Tão baixo que só ele podia ouvir. Eu te trouxe a água errada. Você queria aquapana, mas para onde você está indo, a água vem de uma torneira ao lado de um vaso sanitário. Espero que seu paladar possa se ajustar. Eles o arrastaram para fora. Os executivos da Sterling o observaram partir com desgosto. Maya pegou seu distintivo. Ela olhou para a senhora Galloway. Peço desculpas pela interrupção, senhora, mas acredito que sua fusão teria sido um erro catastrófico. Você nos salvou bilhões, a senhora Galloway disse ainda em choque. Obrigada, agente. Maya assentiu e se virou para sair. O turno dela finalmente havia terminado. A queda de Preston Blackwood não foi um deslizamento silencioso para a obscuridade. Foi um evento cataclísmico que abalou os alicerces do Distrito Financeiro de Chicago. O julgamento, que começou 3 meses após a batida, tornou-se o espetáculo legal mais assistido da década. A promotora federal, uma mulher astuta chamada Eleanor Vance, que estava tentando derrubar Blackwood por anos, não apenas apresentou um caso. Ela desmantelou um homem. A peça central do julgamento não foram os terabytes de dados encontrados no cartão micro SD dentro do estojo de cigarros de platina. Embora essa evidência fosse suficientemente condenatória para garantir uma condenação, o verdadeiro prego no caixão foi o áudio. No último dia de depoimento, o tribunal estava lotado. Repórteres, ex-funcionários e vítimas das anteriores aquisições hostis de Blackwood sentaram-se ombro a ombro. Maya sentou-se na primeira fila, vestida com sua roupa formal do FBI, o rosto impassível. Pessoas do júri, Vance disse andando em frente à caixa. Sr. Blackwood, a defesa afirma que ele é um gênio incompreendido, um criador de empregos. Eles alegaram que o suborno foi um erro administrativo, mas o caráter não é mostrado na sala de reuniões. O caráter é mostrado no escuro. Ela apertou o play na gravação de áudio capturada pelo microfone de Maya. A voz de Preston, amplificada pelos alto-falantes do tribunal, ressoou pelo silêncio. Foi o momento do restaurante claro e inegável. Você não é uma garçonete. Você fala como advogada. Eu vou te enterrar tão fundo que a luz do dia não vai te encontrar. E então a parte mais prejudicial nesta cidade, a verdade não importa. A percepção importa. E agora, a percepção é que você é um ninguém. Preston, sentado à mesa da defesa, fechou os olhos com força. Ele podia sentir os olhos do júri queimando em sua nuca. Ele não estava olhando para um grupo de pares. Ele estava olhando para 12 cidadãos comuns, professores, mecânicos e enfermeiros, pessoas que ele teria tratado como lixo em um restaurante. O veredito levou menos de 3 horas. Culpado em todas as acusações. Crime organizado, fraude de valores mobiliários, suborno de um funcionário público e conspiração para obstruir a justiça. A audiência de sentença foi o golpe final. O juiz, o honorável Marcus Sterling, um parente distante da empresa que Preston havia tentado destruir, olhou por cima dos óculos. Sr. Blackwood,
o juiz entoou, a voz dele grave. Você viveu sua vida acreditando que a riqueza proporciona uma isenção da moralidade. Você tratou a lei como uma sugestão e as pessoas como ferramentas descartáveis. Você queria enterrar uma garçonete para salvar sua própria pele. Em vez disso, você cavou sua própria cova. O martelo caiu como um trovão. Eu o sentencio a 25 anos em uma instituição correcional federal. Além disso, sob as leis de confisco de ativos, todas as propriedades e bens adquiridos através destas atividades ilegais são por meio deste apreendidos pelo governo dos Estados Unidos. O pós-evento foi rápido. A Torre Blackwood, no centro de Chicago, foi despojada de seu nome. Sua cobertura foi invadida. E em uma reviravolta de ironia poética que os jornais adoraram, sua adega de vinhos premiada foi leiloada para pagar restituição aos fundos de pensão que ele havia fraudado. O Chateau Lourdes 1982, o mesmo vinho que ele havia jogado no chão, foi vendido para uma instituição de caridade que alimentava os sem-teto. 6 meses depois, a realidade da nova vida de Preston Blackwood havia se estabelecido. Ele não era mais um bilionário. Ele era o interno 689-421 na Instituição Correcional Federal de Terre Haute, em Indiana. Era uma instalação de segurança média, mas estava muito longe dos campos de country club, onde criminosos de colarinho branco geralmente acabavam. Por causa de suas ameaças contra um agente federal, Preston foi colocado na população geral. A transição foi brutal. Os ternos italianos, sob medida, foram substituídos por um macacão caqui áspero e mal ajustado. Os mocassins de couro feitos à mão foram trocados por sapatos de lona. Mas a pior parte, a parte que corroía sua alma todos os dias, era a falta de controle. Eram 12 hours, hora do almoço. A cafeteria era um salão cavernoso e ecoante, que cheirava a água sanitária industrial, repolho cozido e corpos não lavados. O barulho era ensurdecedor. Não havia jazz suave tocando. Apenas o barulho de bandejas de plástico e os gritos agressivos de centenas de homens. Preston estava na fila, arrastando-se para a frente. Ele havia perdido 30 libras. Sua pele, antes avermelhada com faciais caros e bom uísque, estava cinzenta e de papel. Ele mantinha a cabeça baixa. Ele havia aprendido rapidamente que o contato visual era um desafio. E ali ele não podia se dar ao luxo de desafios. Ele alcançou a janela de serviço. Atrás do plexiglass estava Tiny, um detento enorme em serviço na cozinha, com uma tatuagem de teia de aranha cobrindo seu pescoço. Tiny controlava as porções, e na prisão, a comida era moeda. Preston estendeu sua bandeja de plástico, as mãos dele tremendo ligeiramente. Apenas o ensopado, por favor, ele murmurou. Tiny olhou para baixo. Ele reconheceu Preston. Todos reconheciam. A história do bilionário que foi derrubado por uma garçonete era lendária no pátio. Fale mais alto, Tiny rosnou, segurando a concha de lodo gelatinoso marrom suspensa no ar. O ensopado, Preston disse, a voz dele falhando. Por favor, Tiny sorriu. Ele deixou cair a concha na bandeja com um respingo violento. O líquido marrom espirrou, atingindo o peito de Preston e caindo em sua mão. Ei! Preston estremeceu, a velha arrogância acendendo por um microsegundo. Cuidado com o que está fazendo! Você me sujou! A área ao redor deles ficou silenciosa. Detentos nas mesas próximas, pararam de comer. Tiny se inclinou para a frente, o rosto dele pressionando contra o vidro. Os olhos dele estavam frios e mortos. O que foi isso, Dari 8.940? Você tem uma reclamação sobre o serviço? Preston abriu a boca para repreendê-lo. Ele queria gritar. Você sabe quem eu sou? Eu sou Preston Blackwood. Eu poderia comprar sua família. Mas então a memória o atingiu. O Velvet Room, o vinho derramado. Maya parada ali, calma e digna, enquanto ele gritava como uma criança pequena. Ele percebeu com um arrepio nauseante que as mesas não apenas viraram, elas viraram de cabeça para baixo.
Ele era quem estava implorando agora. Ele era quem estava com a mancha. Preston engoliu o orgulho. Tinha gosto de cinza. Não, Preston sussurrou, limpando o molho quente de sua mão com a manga. Sem reclamação. Obrigado. Foi o que pensei. Tiny riu, um som cruel e latido. Ande logo, garoto de recados. Garoto de recados. O eco de seu próprio insulto a Maya voltou para assombrá-lo. Preston pegou sua bandeja e caminhou para a mesa mais distante no canto. Ele se sentou sozinho de frente para a parede. Ele olhou para a comida. Era um substituto de carne morno com cenouras cozidas demais. Cheirava a papelão molhado. Ele pegou sua colher de plástico. Ele deu uma mordida. Era revoltante. Ele comeu mesmo assim. Ele comeu cada pedaço porque estava faminto. E pela primeira vez em 60 anos, Preston Blackwood finalmente entendeu o valor do que estava em seu prato. 300 milhas de distância, a atmosfera no Velvet Room era vibrante. A chuva havia sido substituída por um glorioso sol dourado da tarde que entrava pelas janelas limpas. O restaurante estava totalmente reservado. Desde o julgamento, o estabelecimento havia se tornado um marco local. Hóspedes, especificamente, pediam a mesa de Maya, a mesa 4, esperando que um pouco do bom karma os contagiasse. David estava no balcão de anfitriões, parecendo mais feliz e saudável do que em anos. Ele estava rindo com Sarah quando a porta da frente se abriu. Maya entrou. Ela não estava vestindo sua jaqueta corta-vento do FBI ou um terno. Ela estava casualmente vestida com jeans, uma jaqueta de couro macio e botas. O cabelo dela estava solto e ela parecia relaxada. Mesa para um? David brincou, os olhos dele se iluminando ao reconhecê-la. Maya! Sarah deixou cair a bandeja que estava segurando. Felizmente estava vazia. E correu, abraçando-a forte. Nós vimos a sentença nas notícias. 25 anos. Você realmente conseguiu. Ele fez isso a si mesmo, Sarah. Maya sorriu, retribuindo o abraço. Eu apenas abri a porta. A equipe da cozinha espiou, acenando para ela. Ela era uma heroína para eles. A única pessoa que defendeu a indústria de serviços contra um tirano. Não posso ficar muito tempo, Maya disse, tirando um envelope grosso de cor creme de sua jaqueta. Mas tive que entregar isso pessoalmente. Ela entregou o envelope a David. Ele o pegou confuso. O que é isso? Abra. David quebrou o lacre. Ele tirou um cheque administrativo, ele olhou para o número, piscou e olhou novamente. 50 mil dólares, David gaguejou. Maya, o que é isso? É a recompensa de denunciante, Maya explicou suavemente. O governo apreendeu mais de 200 milhões de reais em ativos das contas Fênix. O procedimento padrão aloca uma porcentagem à fonte da inteligência que levou à apreensão. Mas você foi a fonte, Sarah disse. Eu era uma agente em serviço ativo. Maya balançou a cabeça. Não posso aceitar dinheiro de recompensa. Mas a dica tecnicamente originou-se da equipe do Velvet Room, alertando as autoridades sobre o roubo do estojo de cigarros. Maya piscou. Eu preenchi a papelada com os nomes de vocês. É para ser dividido entre a equipe que trabalhou naquela noite. Sarah cobriu a boca, lágrimas brotando nos olhos dela. Maya, minha hipoteca. Eu estava 2 meses atrasada. Isso salva minha casa. E a equipe da cozinha, David disse, a voz dele embargada pela emoção. O lavador de pratos. José, a filha dele precisava de aparelho. Isso cobre isso 10 vezes mais. Ele tentou destruir vocês com o dinheiro dele. Maya disse, a voz dela firme. É justo que o dinheiro dele seja usado para reerguê-los. Ela recuou em direção à porta. A luz da tarde enquadrava a silhueta dela. Onde você vai agora? David perguntou. De volta ao escritório. Ainda não. Maya checou o relógio. Tenho um voo para pegar. Washington, D.C. Outro bilionário? Sarah perguntou. Um senador. Maya corrigiu com um sorriso seco.
Ele gosta de jogar café em seus estagiários. Acho que ele está prestes a contratar uma nova assistente que faz uma xícara de café muito específica. David Hill. Dê o inferno a ele, Maya. Eu darei justiça a ele, ela prometeu. Maya saiu para a movimentada rua de Chicago. Ela chamou um táxi amarelo, deslizando para o banco de trás com a facilidade praticada de alguém que viveu uma dúzia de vidas. Enquanto o carro se afastava, se misturando ao tráfego, ela não olhou para trás. Havia sempre mais valentões no mundo, mais tiranos que pensavam que eram intocáveis. Mas enquanto eles tivessem segredos, e enquanto eles subestimassem as pessoas que os serviam, Maya estaria lá esperando, observando, pronta para servir. E foi assim que o bilionário mais rude de Chicago serviu a si mesmo uma sentença de 25 anos em uma bandeja de prata. Preston Blackwood pensou que seu dinheiro o tornava intocável, mas ele esqueceu a regra de ouro. Trate a todos com respeito, porque você nunca sabe quem está realmente servindo sua água. Maya provou que dignidade não é sobre o que você veste ou quanto você ganha. É sobre caráter. E no final, o caráter sempre vence. Se você gostou desta história de justiça servida fria, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de um lembrete de que o karma está sempre observando. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para nunca perder uma nova história. O que você achou da armadilha de Maya? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.